A paz do Senhor, queridos professores e professoras do Ministério Infantil no curso Pequenos Teólogos. Eu sou a pastora Leda, estou como pastora no Tropical 1 e também como líder da Regional 2 do Ministério Kids e também como líder de Polo no Polo 4. Estou aqui a convite da nossa amiga, da missionária Lorena, e quero agradecer muito aos meus pastores, pastora Abinaí, pastora Meire, por essa confiança. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Isaías, o grande profeta Isaías e também o primeiro profeta maior que nós vamos estudar hoje nesse módulo, e lembrando que ele não é o mais importante, ele é o profeta maior. Por quê? Porque o seu livro foi escrito, é mais extenso, tem mais capítulos, então por isso ele é chamado de profeta maior. Então, recapitulando aqui, o que são profetas? Os profetas, nos tempos bíblicos, eles eram homens que falavam e escreviam orientados por Deus. Alguns profetas, muitos anos antes de Jesus vir aqui na Terra, eles já falavam, eles já pregavam o dia e até mesmo o lugar quando Jesus viria. Outros profetas também pregavam e advertiam o povo contra o seu pecado e também falavam sobre o castigo que Deus traria sobre aquele povo que estava em pecado. Eles previam também a morte dolorosa de Jesus e também aquele que viria para salvar-nos. Muitas profecias já se cumpriram e uma profecia que nós cristãos estamos aguardando, estamos esperando ansiosamente é a volta de Jesus, que é a profecia que ainda vai se cumprir, que muitos profetas já pregaram e já falaram, que é a volta de Jesus. Vamos falar agora sobre o profeta Isaías. Isaías nasceu na época do reinado do rei Uzias. E o rei Uzias nomeou ele como conselheiro de relações exteriores, por causa da sua educação, porque ele tinha muita influência. E aí, logo depois da morte do rei Uzias, quem assumiu o reinado foi o rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei muito perverso, ele era muito mau, e aí ele adoeceu. E quando ele estava doente, ele fez uma oração para Deus, para que Deus aumentasse os seus anos de vida para mais 15 anos. E foi durante esses 15 anos que nasceu o seu filho Manassés. Manassés foi o rei mais malvado que teve naquela época. Manassés era um rei idólatra, era um rei que sacrificava crianças em favor de seus ídolos e era um rei imoral, muito perverso. Mas foi no mesmo ano da morte do rei Uzias que Deus levantou Isaías para ser um grande profeta. E nós vamos ver mais na frente que é inclusive o versículo para memorizar desta lição, que está lá no capítulo 6. Isaías recebeu o seu chamado profético numa visão impressionante. Isaías recebeu o seu chamado profético numa visão impressionante de Deus, no templo celestial. Um rei terreno havia morrido, que era o rei Uzias, e agora Isaías, como profeta, se viu adorando um rei eterno, que passaria a servir pelo restante da sua vida. E naquela época, a adoração imoral de ídolos em Judá tornou semelhante às nações perversas que o rodeavam. Então Deus pediu para que Isaías exortasse o povo de Judá a arrepender-se dos seus pecados e retornar-se a ele. Eles deviam esquecer as práticas malignas e deixar as alianças com as nações perversas, mostrando assim ao mundo que eles deveriam amar, servir e adorar a um Deus vivo e verdadeiro. Então, algumas das profecias que Isaías fez naquela época foi que o Messias que viria para salvar o mundo nasceria de uma virgem, que ele seria a grande luz de salvação para todos os povos e que seus nomes
E uma passagem em Isaías que é muito conhecida, que é quando Isaías ele fala os nomes de Jesus, que ele se referencia aos nomes de Jesus, e denotando o seu ministério, o seu poder e a sua unção, que está lá no capítulo 9, no verso 6, que vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Outra profecia também de Isaías é quando ele vai dizer que o desejo do Messias é trazer paz, é trazer cura e é trazer liberdade. Quando ele voltar, trará bênçãos especiais para Israel. E também que o Messias iria suportar intenso sofrimento para pagar por todos os nossos pecados. Como naquela época o povo sofria com muito na mão do rei Manassés, do rei Ezequias, a mensagem de Isaías era muito severa. Ele era um profeta que pregava uma mensagem com mais ênfase, com mais severidade para as pessoas daquela época. E por isso que Isaías acabou morrendo em um tronco cerrado ao meio. E também, no final do livro de Isaías, vai nos falar que Manassés, nos seus últimos dias de vida, mesmo sendo um rei tão mau, ele se voltou para Jesus, através da mensagem pregada por Isaías. E trazendo essa mensagem para as crianças, nós podemos dizer que o verdadeiro arrependimento, ele traz muitas bênçãos. Se nós nos arrependermos verdadeiramente de todos os nossos pecados, Deus, além de nos perdoar, Ele pode trazer bênção para nós. Deus, Ele irá derrotar para sempre a morte e nós não sofreremos mais. Então, dar exemplos para as crianças de arrependimento, mesmo quando nós pecamos, nós nos arrependemos e Jesus traz bênção para nós. E mesmo no futuro, quando Isaías traz a profecia da volta de Jesus, Deus irá derrotar para sempre a morte e nós não sofreremos mais. E também nós não podemos ter ídolos, ou seja, ninguém pode ocupar a posição de Jesus na nossa vida, mesmo pessoas, mesmo coisas, animais, nada e nem ninguém pode ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Nós não podemos ter ídolos, o único ídolo que nós podemos ter é Jesus. E se nós estivermos fracos ou cansados, nós podemos levar todos os nossos problemas para Deus. Essa é a mensagem que Isaías deixa para nós, como mensagens de esperança, mensagens de fortalecimento. E o ponto alto do livro de Isaías é quando ele é chamado para ser profeta. Lá no capítulo 6, que é o versículo para memorizar, e uma ideia para fazer com as crianças é um mini teatro. Toda criança ama um teatro, não é mesmo? Então, lá no capítulo 6 vai contar como que Deus chamou Isaías para ser profeta. E foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías ele teve a visão de Deus ser sentado num trono, rodeado de anjos que o glorificavam, que o exaltavam, dizendo santo, santo, santo. E aí Isaías, vendo aquela cena dos anjos glorificando e adorando a Deus, ele reconheceu como pecador e disse que estava perdido, porque ele se reconheceu como um homem de impuros lábios. Então, o que ele estaria fazendo ali? Por que ele estaria ali naquela hora? Por que Deus permitiu que ele visse a figura do próprio Deus, sendo que ele era um pecador? E reconhecendo que ele era um pecador, Deus foi lá e cingiu, tocou nos seus lábios e o purificou. E é uma lição muito linda, porque para adorar a Deus, as crianças devem saber disso, que para adorar a Deus, nós devemos nos santificar, nós devemos procurar a santidade, porque o único Deus que nós servimos, ele é santo, ele é totalmente puro. Então, para nós o adorarmos, assim como Isaías fez, ele se reconheceu como pecador. E nós também temos que nos reconhecer como pecadores e buscar a santidade,
que foi a grande lição que Isaías nos dá. E aí, depois que Deus purificou os seus lábios, ele vai dizer, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus faz essa pergunta. E Isaías, tomado de poder, diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos sempre estar disponíveis, nos purificar, nos santificar e dizer que eis-nos aqui para pregar a palavra, para pregar o evangelho de Jesus. E mais na frente, Isaías vai falar, até quando, Senhor? E no final do capítulo 6, Deus vai dizer, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada, ou seja, para sempre, até não existir mais terra. Então, fazer isso em forma de teatro é uma ideia para as crianças, para que elas tenham essa experiência, para que elas consigam entender a grandiosidade do Senhor, para que elas consigam compreender toda essa cena que Isaías, toda essa experiência que Isaías teve. Que Deus abençoe vocês, que a aula sobre Isaías seja uma aula rica, seja uma aula abençoada, que Deus use cada um de vocês. Um beijo, Deus abençoe.